Então, deixa eu abrir aqui. Hoje eu quero falar um pouco com você da igreja sobre o nosso trilho da visão da Igreja Aba. Eu queria ter deixado um PowerPoint pronto, não consegui, mas aqui já está a meio caminho esse PowerPoint, né? Então, primeiro ponto, a igreja tem que ter uma visão. E a visão da igreja é, em obediência à palavra de Deus, ganhar todas as pessoas possíveis para Jesus e transformá-las em discípulos compromissados com Cristo. Nós não ganhamos pessoas para a igreja Aba. Nós ganhamos pessoas para o reino de Deus. Amém? Então, essa é a nossa visão. Alcançar o maior número possível de pessoas para Jesus e transformá-las em discípulos compromissados de Jesus Cristo. Pessoas que tenham a coragem de falar o que Ele fez nas suas vidas. Seja passar por momentos de fornalha com Ele, ou seja, momentos de conquistas com Ele. Mas a gente quer viver com Ele. Quer ter um compromisso seríssimo com Ele. A nossa missão, então, é, pelo poder do Espírito Santo, através de um discipulado intencional. Não é um discipulado ocasional. Acabamos fazendo um discipulado. Aqui a nossa conversa parecia um discipulado. Não é assim. É intencional. A gente sabe o que a gente quer produzir naquela vida. A gente quer transformar ela num discípulo. A gente tem uma intenção de que ela seja crente, de que ela acredite na palavra, né? Mês que vem é o mês da reforma, outubro. Vamos falar aí, quem sabe, nossas mensagens, vamos combinar hoje com os pastores. Cada domingo, são 5 domingos, dá bem certinho, 5 solas, né? Sola Escritura, né? Só Jesus, só a fé, só a graça e a glória só a Deus. Né? Então são 5 temas, nós vamos trabalhar isso aí. Né? Então nós temos um propósito intencional quando fazemos discipulado. Ganhar a pessoa para Cristo, inseri-la no contexto da igreja local, para que ela se sinta parte de um corpo, que ela saiba que ela faz parte de um todo, que ela faz parte de um grande projeto de Deus, que tem um endereço na cidade, que tem uma porta, onde ela pode dizer, eu congrego lá, para ela trazer as pessoas para quem ela testemunha, porque às vezes a gente diz assim, não, eu sou um grande ganhador de almas, eu evangelizo um monte de gente, e chega no final do mês e Jesus diz assim, onde é que elas estão? Senhor, não sei, eu ganhei elas para ti, te vira. Né? Não funciona assim, no reino de Deus não funciona assim. Temos que inseri-la num contexto, temos que atraí-la para dentro do reino de Deus. Né? Ela tem que confessar Jesus como seu dono e ela tem que viver com o dono. Né? Inseri-la no contexto da igreja local e proporcionar o desenvolvimento de seu chamado pessoal para que na justa operação de cada parte cresça a igreja de Cristo e expanda-se o reino de Deus. Então, esse é um propósito que a gente tem de que ela também, vindo para a igreja, ela possa descobrir a importância dela no nosso meio. Ninguém está aqui só por estar aqui. Nós estamos aqui porque Jesus nos escolheu, nos chamou em Cristo Jesus, né? Efésios 2:10, né? Porque fomos criados em Cristo Jesus para viver as boas obras que Ele de antemão preparou para que andássemos nela. Nosso propósito é que cada pessoa que chegue aqui na igreja descubra a sua vocação. Para que haja uma justa operação de cada parte tem que ter consciência de quem ela é em Cristo. Então o discipulado tem que ser intencional para que essa pessoa saiba qual é o propósito de Deus para a vida dela. Essa é a nossa missão. Propósito da igreja. Guiados pelo Espírito Santo, almejamos. Primeiro,
ganhar as pessoas para Cristo, anunciando o evangelho da salvação, conforme Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, né? Tem as referências aqui, mas eu quero ser objetivo. 2, inserir essas pessoas na igreja local através de uma vida ativa nos grupos de crescimento, conforme Atos 2:46 e 5:42, nos discipulados 1 a 1, segundo Timóteo 2:2, e nos departamentos, quando for o caso. Falando nisso, estamos precisando de professores e professoras para o departamento infantil. Se você tem essa vocação, venha nos procurar. 3, proporcionar crescimento a elas por meio dos ministérios e departamentos de trabalho em áreas específicas, né? Ela tem que ter oportunidade de exercer a sua função, né? Eu lembro que quando eu comecei no evangelho, eu era muito metido, meio assim, já ia me enfiando nas coisas. Mas eu conheço pessoas que estavam na igreja e todo culto eles escutam: meu servo, eu te chamei. E eles contam para todo mundo: Deus me chamou. E já passou 40 anos e a gente pergunta: e você fez alguma coisa? Não, ele me chamou, ele continua me chamando. Disse: mas você já foi? Não, mas Deus, você não sabe. Tem profeta de tudo quanto que é lugar do mundo que fala comigo. Mas, irmão, você já fez alguma coisa? Não, só estou escutando profeta por enquanto, né? Então, a gente não quer que você fique parado, que você fique ativo. Em nome de Jesus. E ainda o 4. Enviá-las ao campo de trabalho, né? João 4,35. Respaldadas pela unção do Espírito Santo e pelo reconhecimento e cobertura espiritual da igreja local. Em nome de Jesus. Hoje eu quero então apresentar para você, nós desenvolvemos aqui 14 princípios da nossa visão e do nosso trabalho. Então, primeiro princípio, depois se você quiser eu posso passar isso aqui por e-mail para você, principalmente os pastores vão receber isso, né? E depois eles vão passar para cada um, para cada setor dele, mas essa matéria vai fazer parte do novo membresia, inclusive. Quem fizer membresia, você já está fazendo essa matéria do membresia, você é líder, antes de virar matéria, você está recebendo, porque a gente acha que o líder tem que receber primeiro. Né? Eu gosto de uma frase que o pastor Aloysio diz, ele diz: Deus não faz acepção de pessoas, mas diz que tem os seus escolhidos. Né? Ele não faz acepção de pessoas, mas ele tem escolhidos. Né? E você sabe para que você foi escolhido? Podia ser para abrir a garrafa para mim. Primeiro princípio, nós, como igreja, a Bíblia, olha aí, sola, escritura. A Bíblia é o nosso manual de prática e conduta. Está no nosso estatuto. Quem lê o estatuto da Igreja Aba está lá. Primeiro ponto, a Bíblia é o livro da regra e prática. Não sei se você viu, esses tempos atrás aí teve um sacerdote que deu uma entrevista numa rádio, uma TV, sei lá o que era aquilo. Mas que era com imagem, se fosse rádio, é rádio TV, né? E ele falou que o grande erro dos evangélicos é que eles ficam só com a Bíblia. Né? Então vamos ficar nesse erro, amados, só a Escritura. Né? Vamos permanecer nesse erro. A Bíblia veio depois da igreja. Mas nós não, nós é só a Bíblia. Se nós criarmos qualquer coisa nessa igreja, que o Espírito Santo disser: ó, isso não concorda com a minha escritura, nós vamos parar de fazer. Amém? Então, a Bíblia é o nosso manual de prática e conduta. Cristo é a nossa pedra angular sobre a qual edificamos, tendo como fundamento a doutrina dos apóstolos. Vocês lembram, no final de todo o Aba News, vem lá a rocha, né? Cristo, depois o fundamento, a doutrina dos apóstolos, depois as colunas da igreja e depois uma grande cobertura, né? O Papa da igreja, que é a oração de todos.
né? Nós unidos na oração é a cobertura da igreja. Então, a Bíblia é o nosso manual de prática e conduta, Cristo é a nossa pedra angular sobre a qual edificamos, tendo como fundamento as doutrinas dos apóstolos. Eu lembro que teve uma época, conheci um pastor, uma pessoa que era pastor, e ele tinha um caderno onde ele recebia revelações, e então uma vez disseram assim, mas o senhor não pode, o seu caderno e a revelação. Aí ele respondeu, então eu vou escrever na capa da Bíblia, porque daí vai estar na Bíblia a revelação. Né? Não, é só o que já está canonizado lá, né? 2, uma igreja que busca preparar líderes servidores. Nós não queremos aquele líder, e nem eu quero ser aquele líder e dizer, me sirvam. Até fiz a brincadeira da água, mas não precisa abrir a água, eu tenho mão, né? Eu tenho braço ainda e posso até oferecer para você. É esse tipo de líder que a gente quer, aquele líder que paga o preço pela obra. Amém? Em nome de Jesus. Tendo por modelo a vida e a obra de Jesus. Vocês lembram daquela passagem de Mateus 13, né? Quando ele tira sua roupa, cinge-se com uma toalha, pega uma bacia, senta na frente dos discípulos e começa a lavar-lhe os pés. E ele diz, é assim que eu quero que seja a vida de vocês. Então, amado, quando você acha que você é melhor do que aquele irmão, eu sou muito superior ao Salésio, o Salésio, nossa, ele é fraquinho, então é a hora de eu lavar os pés dele. Para que ele veja o que é certo fazer. E ele possa olhar em mim assim, o segredo é servir. Entendeu? Por isso a Bíblia diz também que devemos suportar os fracos. E suportar os fracos é dedicar aquele tempo para fortalecê-los. Porque se nós não fortalecermos os fracos, o nosso exército fica fraco. Mas se nós fortalecemos os fracos, nós fortalecemos o nosso exército. O exército de Deus. Amém? Que vivam vibrante e positivamente a obra do ministério, através do contínuo investimento no desenvolvimento ministerial dos seus membros. Essa é o nosso segundo princípio. Terceiro, uma igreja guiada pelo Espírito Santo e empreendedora que se autoavalia, renovando constantemente suas ações em prol do reino de Deus. Se aquilo ficou antiquado, ficou errado, ficou antigo, não... Amados, eu não sou contra, e eu sou contra até quem fala mal daquelas músicas antigas. Por exemplo, pastor, isso é... Nossa, que horror cantar essa música. Horror não. Essas músicas nasceram em momentos muito especiais de Deus. Mas o contexto de hoje, se nós queremos ser uma igreja que conquista pessoas, nós não podemos ir para a praça e dizer, vamos fazer evangelismo, aí para 2, se bem que se fizer isso, 2 tenores, vai chamar a atenção, amados. Vai, nem vou usar esse exemplo porque ele é furado. Dá certo. Funciona. Quando o Espírito Santo está junto, funciona. Chegou aquele senhor, eu gosto daquele vídeo que tem no YouTube, aquele senhor sozinho, põe o seu chapéu na praça e começa a cantar aquela canção do Você Me Põe nos Ombros, como é que é? Make me up. Né? E ele começa a cantar com aquele vozeirão dele e a praça se enche de gente. Né? Então, dá certo, amados. Mas aí... Tem gente que não gosta, não cabe. Não cabe, se não cabe, a gente canta músicas mais modernas, não tem problema. A gente se atualiza, mas a gente não vai desprezar o que Jesus fez no passado. Amém? Então não fale mal de música antiga, você pode estar falando mal do Espírito Santo que inspirou aquela música. Né? Mas nós somos uma igreja que se renova. Por exemplo, você viu que o nosso culto mudou, dinamizou. Desapareceu uma figura do nosso culto. Alguém percebeu qual foi a figura do culto que desapareceu? O mestre de cerimônia.
O mestre dos magos sumiu da igreja. Saiu daqui, né? Mas por que a gente tirou o mestre irmão? Porque a gente percebeu que parava uma música, até ele subir lá, até ele dizer que vinha o irmão João orar, até o irmão João subir, a gente conseguiu economizar 30 minutos de culto. Otimizamos o culto, melhorou o culto, ficou prático o culto. Modernizamos. Mas a palavra que pregamos é a mesma. O Deus que adoramos é o mesmo, com o mesmo temor, com a mesma devoção. Então nós podemos inovar. Amém? Vamos lá. Quarto, talvez eu não passe tudo hoje, que já é 21:08. Gerar uma consciência de que todo nascido de novo é corpo de Cristo e tem nele sua função. Você evangelizou alguém, nasceu de novo, não perca tempo. Diga para ele, se você nasceu de novo, é porque Deus tem um propósito. Mas eu era traficante. Um dia eu vou trazer aqui o pastor Elton, nosso pastor mais fresquinho da igreja Aba agora, de Luiz Alves. E quando ele começar a contar tudo que esse homem fez, não fique escandalizado. Traficante, já tinha helicóptero, já tinha vários caminhões para puxar droga, já atirou na polícia, já fugiu da polícia. Dá para fazer um filme com ele. Dá para fazer um filme, as aventuras, fugindo no meio do mato, correndo descalço. É uma loucura. Até que Jesus pegou ele e disse, Elton! E ele virou pastor. Aí diz assim, e toda essa intrepidez aí, e agora o que a gente faz? O cara era louco assim, para fazer maldade. Agora ele é louco para fazer bondade, amados. Eu vou dar um testemunho aqui que depois ele vai dar com mais detalhes. Aí ele foi ser pastor lá em Luiz Alves. Aí ele disse, a igreja está ficando pequena. Aí ele começou a procurar um galpão. Ele achou um galpão que em 2008 caiu terra por cima, desmanchou metade do galpão. E ele chegou lá e foi no dono do terreno e disse, olha, como é que faz? Alugou para 20 anos por um salário mínimo, só vai começar a pagar aluguel em março de 19, porque ele tem que reformar para entrar. Lembra, intrepidez para fazer o mal? Agora é intrepidez para fazer o bem. Então, quando uma pessoa nasce de novo, pode ser o maior bandido, o maior traficante, a maior prostituta. A intensidade com que ela fazia o mal, Deus vai reverter em intensidade para fazer o bem. Todos que nascem de novo têm um propósito. E eu vou dizer uma coisa, eu gosto quando o irmão Renato ora. Né? Mas ele diz assim, Senhor, tanto coisa pequena como coisa grande, né? Você já ouviu ele orando isso? Eu acho um barato aquilo. Mas eu acho um barato uma frase que eu ouvi esses dias. Ele diz assim, meu servo, eu quero te usar. E não te assuste, porque eu sou Deus que só sei fazer coisa grande. O profeta falou isso. Eu disse, eu sabe que isso vem de Deus, porque o cara é grande mesmo, né? E você perdeu uma grande chance de dar um glória a Deus e um aleluia. Pela madrugada, igreja acorda. Irmãos, vamos... Cutuca a pessoa que está do teu lado e diz, acorda, o pastor está pregando aí, falou uma coisa bonita, você nem aleluia não deu. Vai desanimar o homem. Edificar a certeza de que, como tal, né, nascido de novo, é embaixador do reino de Deus e encarregado do ministério de Cristo. Qualquer pessoa que nasce de novo é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Tem o direito das coisas de Cristo, tem o direito de viver o ministério de Cristo. Em Cristo, por Cristo e para Cristo. Amém? Doutrinas do apóstolo Paulo. 5. Evangelizar em tempo e fora de tempo, de múltiplos modos, pela múltipla graça, indo além dos métodos convencionais. Né? Hoje você vai pelo Insta, vai por tudo quanto que é coisa, vai pela loucura. O pessoal aí teve em Curitiba, conheceu o Todd, né? O Nescau White, Todd White. E tem que ser maluco assim de Jesus. A gente tem que ter coragem de falar de Jesus aonde a gente está. O mundo está sedento de pessoas doidas para falar as coisas de Jesus. E se você fala, ele vai parar para te ouvir. Se ele negar, não desanime. Tem muita gente nesse planeta para você falar de Jesus. Né? O irmão Renato está ali escondidinho, esse irmãozinho ali. Né? Evangelizar em tempo e fora de tempo. Aí aquele irmão diz assim, eu não paro de falar lá na fábrica. Não, irmão, é em tempo e fora de tempo, porque num momento que parece oportuno e num momento que não pareça.
a pessoa sofreu um acidente. Vocês não vou falar de Jesus, sofreu um acidente. Agora é o momento que era fora de tempo. Não é ir falar de Jesus no horário do trabalho. Não é parar de trabalhar para só falar de Jesus. A não ser que você seja chefe, né? Aí pode, chefe pode. Né? Mas funcionário não pode fazer isso. Mas teve um acidente. Vai falar de Jesus agora. Talvez seja a última oportunidade. Eu lembro que uma vez nós vínhamos voltando eu tinha pego a Arlene no Banco Itaú e nós estávamos voltando para casa e nós resolvemos que nós tínhamos que passar na direção de um outro lugar, de uma outra casa que a gente tinha que visitar. E nós tínhamos um Passat amarelo na época. E eu vi assim que ia indo um Fusca na minha frente, mas o Fusca estava sem luz. E de repente eu vi que acendeu as luzes de freio daquele Fusca e eu vi um vulto. E eu diminuí a marcha assim, a Avenida Martin Luther tinha sido recém-aberta, poucos carros ainda tinham coragem de passar por ali. E eu diminuí a marcha e fui olhando assim, eu vi uma moça caída na calçada, e eu parei o carro, o rapaz do Fusca parou na frente, ele não fugiu. Ele ficou lá, aí eu olhei assim a moça na calçada, corri até ele, disse, não fuja, estacione teu carro aqui, espera só um pouquinho. Voltei, a perna da moça estava toda virada, assim, o pé virado, tudo do contrário, tinha quebrado a perna em vários lugares. Eu botei a mão sobre ela, orei sobre ela, peguei o carro, fui até no bombeiro, não tinha celular naquela época, né? E fui até no bombeiro, aí tinha um cara querendo me trancar, foi uma loucura, uma aventura também, né? Mas voltamos, o bombeiro chegou, eu parei atrás, o bombeiro estava trabalhando no escuro, eu deixei o meu carro parado ali, aí eu não sei por que desligamos a chave, não era para desligar, era para deixar com o motor ligado, desligou a chave, mas ficou a luz ali, o bombeiro atendeu, eu fui lá e o Senhor disse, ora em línguas, orei, no outro dia fomos lá visitar ela no hospital, levei, na época era a época do Walkman, nem tinha Discman, era o Walkman, né, com fita cassete, compramos um Walkman, fizemos a fita, levei para ela no hospital e a Mara se converteu. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E é pastora hoje, não sei onde é que ela está, mas espero encontrá-la sempre na glória de Deus. Mas eu fui lá, eu orei em línguas e o bombeiro ficava me olhando, esse cara deve ser estrangeiro. Eu disse, fiquei famoso. Não quis nem saber. Repreendemos a morte, aí foi, os bombeiros, corre para cá, aí a polícia vem, daí eu testemunho a favor do rapaz, que ele não fugiu, ele ficou ali, né? E ele foi embora, dei o cartãozinho para ele, olha, fica tranquilo, ninguém vai te fazer mal, já evangelizei ele também, aí entrei no carro, não pegava. Ossos do ofício, mas ganhei 2 almas. Aí disse, Arlene, pula pro lado de cá, vamos fazer pegar no tranco. Lá fui eu. Ela disse, não, fica você aí fica até engraçado. Eu, grandalhão, dentro do carro, Arlene pequenininha empurrando. Disse, não, vamos inverter. Mas ganhamos almas naquele dia, para a honra e glória do Senhor Jesus. Conseguimos testemunhar. Isso é testemunhar fora de tempo, amados. Você está entendendo? Não é usar a hora inadequada. Por exemplo, eu convidei a pessoa para vir no culto, aí ela está ali para ouvir a mensagem, você quer evangelizar ela naquela hora. Não, esse não é o tempo, esse é inoportuno mesmo, né? Não evangelize ela, deixa para depois do culto falar sobre a mensagem. Amém? Eu vou parar hoje, acho que por aqui, e na semana que vem a gente continua sobre esses temas, né? Guarde bem isso, eu quero que você aprenda isso, eu vou passar para o seu pastor, hoje já vou pegar ali, passar pelos e-mails para eles, ele vai passar essas coisas para você, leia, estude e ponha em prática. Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E naquela versão trinitariana ainda complementa, diz assim, com falsos discursos, né? Só um mentiroso que acredita nas mentiras que ele conta, né? Então não seja um desses. Torne-se praticante.